Alô, meu amigo, alô, minha amiga do Vale do Paraíba, alô, meu amigo de São José dos Campos, Jacareí, enfim. Onde é que você está? Seja muito bem-vindo, saudações condominiais a todos vocês. Vocês que nos abraçaram, vocês que abraçaram ao Papo Condominial Cast, o movimento do Papo Condominial que chegou e completou seu primeiro mês de podcast aí, né, já com muito conteúdo já entregue em 4 episódios, o primeiro com a Luzia Gazeta e o Paulo Rocha, o segundo com a Ademir Sabino e a Roberta Costa, no terceiro estiveram a Patrícia Nunes e o Zago Síndico, que até agora eu não descobri o nome dele, ele não fala, tá? É Zago Síndico, tá? Ele não fala qual que é o nome. Tô brincando, viu, Zago? Ó, hoje nós vamos falar aqui no ar como que é o nome do Zago Síndico daqui a pouquinho, tá? E na semana passada tivemos a Cidinha Vieira com a Mônica Olmo da ASPRO, que é a Associação, né, de Síndicos aqui da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Foi um conteúdo também sensacional. Sempre na companhia da doutora Silvana Capelazzo. Um mês, doutora Silvana Capelazzo. Que maravilha, não é? Bom, né? Assim como o tempo no podcast, às vezes eu não consigo fazer pergunta, mas também... Muito bem, sempre aqui com o apoio da super querida Maria Fernanda, nossa Mafê, aqui do comando, do operacional, a Ale, os meninos lá que estão também nos cortes, na operação, nossa direção de arte, Danilo Lima. Enfim, vocês não têm noção, gente, para entregar um episódio como este, uma experiência como esta, quantas pessoas estão envolvidas para entregar o resultado final? Vocês, normalmente lá na rede social, vocês apertam um play e vê lá um vídeo, mas vocês não têm noção o quanto de gente que está envolvido. E para que tudo isso seja possível, para que a gente possa fazer este nível de entrega e com esta qualidade, você sabe que tem um custo envolvido. E este custo envolvido, a gente consegue suprir graças a empresas que investem, síndico, no teu conhecimento, no conteúdo de qualidade. Aquela empresa que pensa no teu desenvolvimento, e você com certeza deve ficar atento quem são essas empresas. E eu agradeço imensamente o oferecimento aqui do Grupo Ouro, gratidão Grupo Ouro, aqui conosco, como oferecimento do Papo Condominial Cast. Olha, eu não vou me atrever a apontar que eu sempre erro. Deixa eu ver, ó, tá vendo? Eu já ia errando, ó. Canto esquerdo, aê, ficou mais fácil, Silvana, obrigado. Canto esquerdo superior da tua tela, QR Code do Grupo Ouro, canto esquerdo superior da tela, QR Code do Grupo Ouro, tá? E também temos o patrocínio do querido Ademir da Sabino Condomínios aqui. Esse é mais fácil, ó. Esse é fácil. Peraí. Aqui. Opa. Aqui embaixo, ó. Canto direito inferior da tua tela. Difícil de apontar, viu? Canto direito inferior da tua tela. Aqui o QR Code da Sabino Condomínios. Agradeço também o nosso querido patrocinador Sete Servic Elevadores, ó. Aqui no cantinho direito superior temos as marcas que também estão aparecendo aqui, como a Sete Servic que acabou de aparecer aí. Assim como a marca da querida Verônica da Soliva Soria. Soliva Soria está aqui conosco também, assim como a Facilita Gestão de Consumo. Alô, Raquel, gratidão também por estar conosco aqui no Papo Condominial Cast. E agradeço imensamente também a JWMG, Manutenções e Construções aqui conosco, e o super doutor querido Eduardo Rachid. Eu disse Eduardo Rachid. Gente, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dos nossos patrocinadores, tá? Do meio pro final do episódio a gente vai falar um pouco sobre eles, que são essenciais para que esse momento aconteça. Bom, a turma tá querendo saber quem é que está aqui conosco hoje, doutora Silvana Capelazzo. Vamos anunciar quem são os nossos convidados? Super conhecidos, né? Super conhecidos. Vale, então, são assim... Olha, é um homem que representa bastante, não só para São José dos Campos, não só para Jacareí, que é a terra dele, o local que ele realmente atua mais diretamente, mas ele é um cara do Vale, né? É uma pessoa do Vale que tem anos de contribuição com o segmento, tá? Aqui conosco, na bancada do Papo Condominial Cast. É isso aí, Mafê já tá com o dedinho ali preparado. É isso aí, ó, Mafê. Muito bem. O querido Jaime Roque. Meu amigo Daniel, doutora Silvana, um prazer estar aqui. Eu já conheço o Daniel de longa data, né? Dos eventos pelo Brasil aí que a gente frequenta. Verdade.
né? E é um cara que é uma honra tê-lo aqui na nossa região. Agora virou joseense. Opa, né? morando em São José, é Morando verdade. em São José. Você falou assim que eu sou filho de Jacareí, mas eu realmente tenho uma administradora que eu tenho em Jacareí, também tem em São Isso. José. Mas, na verdade, eu não sou do litoral norte aqui. Eu sou de Opa! Caraguatatuba. É. Coisa boa! Mas Cidade maravilhosa, hein? Conhece? né? Conheço, Então, opa! tá. Litoral Norte, que também vai, com certeza, a audiência vai chegar lá, né? Isso. Que tem muitos condomínios lá. Sim, sim. E é uma cidade que eu gosto muito. Fora isso também, a audiência aqui, a gente fala em Vale do Paraíba, mas a gente tem que deixar claro também que chega em Campo do Jordão, Perfeito. né? Chega em Mogi das Cruzes. É muito próximo aqui Muito também. próximo, É. muito próximo. Então, só não é no Vale do Paraíba porque eu não passo o Rio Paraíba lá, eu É acho. verdade, é verdade. Pior Mas que é é mesmo. muito próximo. É a região então, Bragantina que chama, né? não, Um não pouquinho é mais alto. pra cima a região Bragantina, mas Mais pra cima, ela é eu falo alto- porque eu tô me baseando no nosso jornal local aqui que passa toda essa área aí, né? Tá, ele é Alto Tietê. Alto Tietê, Alto Tietê, maravilha. que compõe Alto maravilha. Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano. Sim, sim, né, sim. Aí um Arujá. pouquinho mais pra cima que a região Bragantina. É mais pra cima porque é a região perfeito, Bragantina. Que perfeito. fica mais longe um pouco, aliás. Sim, né, sim. que até Mogi. É, mais longe que Mogi, perfeito, perfeito. Mas é um prazer enorme estar aqui. Jaime, você não vai escapar. É. Na hora que a gente tava fazendo o teste É. do microfone, como é que foi o seu teste do microfone? Eu adoro esse tipo de microfone aqui, já que você está falando. Sim, sim. Porque se tivesse no alto seria melhor ainda, né? Porque, aliás, o Costinha, que eu vou me referir, eu até vou homenagear, ele é de São José dos Campos. É mesmo? Ele é de São José dos Campos, já é falecido. Filho ilustre de São José. Filho ilustre de São José. Com certeza. Né? Então, quem lembra, fala, uá, né? Boa, garoto! Isso mesmo. Silvana vai apresentar a nossa querida. Quem é que tá aqui? Silvana Bom, você conosco. disse que ele vem representando os homens, eu vou trazer uma representante feminina, e não só como síndica, mas também representando quase que todas as síndicas com o seu projeto Super Síndica, que depois vamos falar. Estamos com Ela é uma super síndica Andresa também. Lima. Ah, eu amo esse título. Super Síndica. Foi uma brincadeira, na verdade, o Super Síndica. Foi uma brincadeira da Mônica Olmo, que intitulou a gente assim. Nós somos um grupo de síndicas, a maioria profissionais. Legal. Nós somos um grupo pequeno, mas que tem como pano de fundo a ação social. Então, foi um sonho, na verdade, e elas fizeram isso crescer. E eu fico até emocionada de falar Mas delas. nós vamos porque falar vai- bastante Passa das o Super filme, né, Síndicas. Andresa? Mas e a Passa o Andresa? filme. Andresa Lima. A Andresa Lima, é o que eu te disse, eu sou mãe, esposa apaixonada, sou filha do nosso criador e entrei na área condominial por uma necessidade de trazer qualidade de vida para o meu condomínio. Mas aí o bichinho da sindicatura me picou. E nesse caminho eu encontrei pessoas que puderam me dar suporte para crescer. E se eu tô aqui hoje nervosa do jeito que eu tô, é por causa disso. E não podia estrear com uma pessoa melhor, que é ele aqui, ó, o Jaime. E é isso. A Andresa é uma síndica de sucesso de um condomínio, vamos dizer assim. Por enquanto, né? Tudo que a gente Excelente. faz com muita dedicação, com muito amor e qualidade, com certeza é de sucesso. E isso, a tendência, e também basta o nosso coração querer, vai se transformar em algo com certeza cada vez maior. Eu vi esse movimento da Andresa nascer, né? Até dou muito apoio. Maravilha. Mas as super síndicas, eu não sei se no 100% de totalidade, mas 90%, vamos dizer assim, são síndicas do Vale Síndico, formadas pelo Vale Olha Síndico. que Exatamente. maravilha, que maravilha. Exatamente. Ah. É isso que eu falei do suporte, né? Quando eu entrei para a área condominial, ainda muito imatura, eu venho da área empresarial, sou gestora empresarial, atuei por 16 anos na área de educação. E Qual que é a tua formação? eu sou formada em gestão empresarial, administração Gestão de empresas. empresarial, administração Isso. de empresas, tá. E curso também arquitetura, uma hora eu termino, arquitetura e urbanismo. E eu achei que dentro do condomínio eu podia agregar essas duas coisas e que Sim, seria sim, muito fácil sim. fazer isso. Sim, sim. Mas não é tão fácil quanto a gente pensa. Não é só cuidar como se fosse de uma empresa. Muito que pelo isso contrário. eu já fazia como maestria. E aí me surgiu o Vale Síndico e me deu o embasamento técnico e profissional dentro da área. Depois vieram outros cursos, mas o pontapé inicial foi no Vale Síndico. Mas, Jaime, eu ouso perguntar na região e às vezes até fora da região, quem não participou de um curso do Vale Síndico? É verdade. Responde essa agora.
Essa não vai ser nada Eu difícil de ouço você responder. perguntar. Essa já está na ponta da Já na língua. ponta da língua, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, quando eu criei o Vale Síndico, né, eu criei Há o Vale... alguns anos atrás, né? Na verdade, o Vale Síndico esse mês está fazendo 10 anos. Olha que legal. Olha que bacana. Né? Eu criei o Vale Síndico justamente para levar esse conhecimento que faltava aqui na região do Vale do Paraíba. Sim. Eu tenho muito orgulho de uma coisa, assim, eu sei que o nosso movimento, ele melhorou muito o mercado aqui. Sim. Entendeu? Eu já coloquei alguns vídeos que você tem uma base quando a gente começou e falava em suporte jurídico para o condomínio. Sim. Pouquíssimos advogados atuavam Atuavam, né? Exclusivamente com condomínio. exatamente, pouquíssimos eles tinham contratos mensais de condomínio, né? Então eles pegavam muitas vezes quando tinha um tipo de demanda, procurava isso de forma Resolvia pontual. aquela situação pontual, Coisas mas não tinha um pontuais, recorrente. Ou cobrança, né? O que geralmente se falava em condomínio. Então eu tiro por base da administradora, os números que eu tiro. De cada 10 condomínios que eu tinha, 2 somente tinham suporte jurídico. Hoje são 8. Então mudou ou não? Então, assim, Inverteu, né? inverteu. É. Se eu falasse em inspeção... Hoje só 2 não tem. Exato. Se eu falasse em inspeção predial, aí a gente estava Piorou, falando... piorou mais ainda. Piorou mais ainda. É. E hoje eu já estou vendo que de cada 10, 5 já estão fazendo isso. Apesar que vai virar lei agora, né? É outra conversa que talvez a gente tenha no futuro. Em algumas cidades já é. Sim. Da parte, por exemplo, de engenharia, por exemplo, de acompanhamento, ninguém tinha. Então, muitos assuntos que foram trazidos para o Vale foram através do Vale Síndico. Agora, eu inovei? Talvez no Vale. Sim. Mas, obviamente, que eu não sou o criador de nada disso. Sim. Né? Nós copiamos ou homenageamos, vai ser uma palavra mais bonita, Se inspirou. se inspiramos, né, em outras pessoas como Craveiro, Sim. né, nosso amigo, né, Caras pioneiros de mercado. pioneiro de Sérgio Craveiro, mercado, com certeza. o Rodrigo Carpati, Sim. Gabriel, o Que Ricardo. são nomes que já tivemos o privilégio de ter aqui no Vale também, com certeza. Exatamente, já trouxemos aqui também os Carpati ainda não, mas todos os outros já. O Carpati, não, eu já trouxe o Carpati. Na OAB, É porque são 3 Carpati. Tem o Gabriel, o que é o pai, Ricardo o Ricardo e o Rodrigo, tá? O Rodrigo já veio muitas vezes, já veio pelas pró, já me lembro de ter visto palestra dele. O Ricardo eu trouxe na OAB em Jacareí, uma vez. O Gabriel nunca veio para cá. Tá. Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Né? Mas um dia eu quero trazê-los ainda. Se eles estiverem nos acompanhando, fica o convite. Opa, né? tá convidado. Então vai ser muito gratificante tê-los Sim. aqui, que Mas, são Jaime, pioneiros. você resolveu partir para esse lado da instruir os síndicos por ter uma administradora e já achar dificuldade de lidar com eles? Ou qual foi a situação que você achou que sim, não vou instruir porque é a melhor? Qual foi a motivação? Ela tá me puxando o meu lado polêmico, né? O que acontece, Silvana, Daniel, é o seguinte. O mercado aqui, há uns tempos atrás, não que tenha mudado muito, mas existia polos segmentados de empresas, síndicos e administradoras. Era uma realidade de mercado. Eu não vou dizer que isso mudou, também não posso... E qual era a dificuldade? Principalmente você, por exemplo, um advogado que estivesse iniciando nesse segmento. Você tinha extrema dificuldade de adentrar ao mercado. Uma zeladoria que quisesse vir para o mercado, também as portas eram fechadas, porque estavam todas elas presas dentro dessas bolhas. Inclusive a minha administradora. Sim. Então, como que a gente poderia fazer algo diferente para tentar democratizar esse acesso aos síndicos, inclusive, porque você sabe, muita gente fala em concorrência. A concorrência é saudável. Ela não é ruim. Muito pelo contrário, você vai tornar melhor, e cada vez que se tornar melhor para você permanecer no mercado, entendeu? Você vai transformar esse mercado. Então eu vi essa necessidade. Como que eu poderia fazer isso? Bom, eu poderia investir no marketing pesado,
Eu já tinha, aliás, um marketing, que seria um comercial na rua. E isso, aliás, continua ainda sendo um pouco da prática, não é muito, né? Porque eu e você, Daniel, o que nós fazemos é mudar um pouco essa visão de marketing, do cara buscar esse contato junto a condomínios na rua. Sim. Entendeu? Não que é para eliminar a parte comercial, mas facilitar, trazer um facilitador na parte comercial. Os eventos... Gerando relacionamento. Os eventos são networks, são esses relacionamentos que nós temos que trazer. Então, eu melhorei esse relacionamento. Então, justamente na época, eu tive alguns contatos com algumas empresas, né, que estavam tendo essa dificuldade, e aí nós fomos buscar como que a gente poderia fazer isso, através do conhecimento. Então, qual seria o conhecimento? Conhecimento são trazer novas mentalidades para o Vale do Paraíba, de coisas que acontecem fora daqui, para tentar melhorar esse mercado num todo. E isso foi o que nós desenvolvemos. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Imagino que sim. Sim. Para a gente chegar hoje, o Vale Síndico ele envolve mais de 3 mil síndicos, de forma direta e de forma indireta. Então, deu muito trabalho. E o que eu, hoje, olhando para trás, o que eu vejo é que o mercado do Vale do Paraíba, não num todo, porque o Vale do Paraíba também ele é segmentado. Então, você o que é que você chama de ser segmentado? Jacareí e São José, Taubaté, Pinda, enfim, entendeu? Então, são mercados que eles não... Dentro da própria região tem algumas subdivisões. É aquela coisa de bairrista que a gente fala. Olha, é dali, olha aqui, ó, o que é que eu escrevi aqui, ó. entrar. Eu escrevi justamente isso para perguntar daqui a pouquinho, mas eu vou deixar você bater uma bola com a Andresa para eu retomar com o Jaime também, para a gente fazer nessa mescla, tá? Mas antes de você ir para a Andresa, eu quero registrar aqui a presença do nosso querido Fernando Cosi, que está aqui acompanhando a gravação aqui conosco, acompanhando aqui o episódio presencialmente. Gratidão, Fernando, pela tua presença, tá? A casa é sua, volte sempre. Isso. Andresa, vamos lá falar um pouquinho como que foi ser síndica. Você começou já síndica, entrou como conselheira, você nunca tinha morado em condomínio, foi morar e achou tudo estranho. Chegou lá na hora da assembleia, apontaram o dedo pra você. Como é que foi o começo da tua história? É engraçado essa pergunta, porque é sempre a primeira pergunta para qualquer síndico, acredito que seja essa. Como com começou, certeza. né? Como começou, importante. Eu era moradora de condomínio, já tinha morado em alguns condomínios, e eu fui para esse meu condomínio porque a minha família cresceu, na verdade foi isso. Então eu fui buscando segurança, conforto, sossego, tudo aquilo que você busca dentro de um condomínio. Quando você busca ir morar em um condomínio. Exatamente. Então, no primeiro momento eu tive isso, e o síndico daquela época ele fez algumas mudanças, algumas eu concordei, outras não. Eu fui daquela moradora que levantava e falava assim, eu não quero isso na Assembleia. E bati o pé e depois tive que baixar a cabeça e falar que realmente foi a melhor opção que ele tinha feito. Acontece que esse síndico... Se chama humildade. Tive que aprender a ser, né? Porque a gente não sabe de tudo. E depois esse síndico saiu, outro síndico assumiu, e eu estava ali sempre síndico em volta. da casa, ou seja, Não, sempre condomínio síndico ou síndico externo? Sempre síndico morador. É uma realidade de um prédio de quantas unidades? São 48 unidades. Prédio de uma torre? Uma torre. Legal. Uma torre, um prédio de 20 anos. E já tinham passado 5 síndicos e todos moradores. E esse síndico, segundo depois, quando ele estava preparado para sair... Vai chegar um momento que não vai ter mais nenhuma unidade para ser síndico, por conta justamente que são poucas, né? Vai chegar um momento que não vai ter mais essa daqui ainda não foi, né? Porque como são poucas, né? E a gente vê uma resistência também, né? Sim. Do síndico morador, dele assumir. Eu tive essa resistência, essa falta de vontade. Mas eu me propus a entrar porque esse síndico tinha me dito que ele não ficaria mais, e ele estava preocupado porque ninguém do conselho queria assumir, e eu me candidatei, mas cheguei lá e ele me surpreendeu com algumas procurações, ele se candidatou novamente, ganhou de mim de um voto. E eu falei, tá bom, vou pro conselho. Fiquei no conselho 1 ano, mas quietinha, não podia opinar em nada, não sabia de nada, fiquei 1 ano ali.
E falei, tá bom, então agora eu decidi ser síndica, porque me disseram que eu não podia ser. Eu falei, agora eu vou mostrar que eu posso. E aí, fui lá e me candidatei e fiquei, né, pensando que eu ficaria por apenas uma gestão. Falei, eu vou chegar a fazer uma gestão. A gestão é de 1 ano ou de 2? É de 1 ano. E eu falei, 1 ano, bastante tempo, eu só vou aplicar as coisas da área empresarial aqui dentro do condomínio, vai funcionar tudo e vou ficar ali 1 ano. Foi a pior coisa que eu fiz pra minha vida. Experimentou, já era, né? Eu acho que esse mandato de 1 ano, pra mim, é um erro. Com certeza. Eu também fica uma guerra no condomínio, você começa o mandato, mal começou, já acabou, daqui a pouco você tem que pensar na política novamente. A né? gente pensa que 1 ano é muito tempo, mas dentro Não da área é, condominial não é. Não é. É a mesma coisa aqui do podcast. Tempo. Você fala 1h30 de podcast, demora e tudo. Quando pensar que não, acabou. Você vai ver já. É isso aí. E aí eu fiquei, depois fui convidada para permanecer no 2º ano, já estou aí nos finalmente dele, eu acreditando que eu estaria preparando uma das minhas conselheiras para assumir, e não é essa a realidade, já tenho que pensar na próxima candidatura aí, na 3ª candidatura já. Eu conheço bem a gestão dela, né? Ele transformou, ele revolucionou minha gestão, vamos dizer assim. Que maravilha. Jaime, eu vou aproveitar e te pedir, antes da gente aprofundar como que você fez para transformar, que é importante, já que a gente está com a síndica que é atendida, tem o privilégio de ser atendida por você, importante você falar alguns desses pontos, como que era o condomínio antes, como que ele ficou agora. Mas antes disso, eu quero te pedir que você faça um pouco do contexto geral do mercado condominial do Vale do Paraíba, tá? E falar dessa questão. O Vale do Paraíba, ele é um local, assim, na sua opinião, é uma pergunta e não uma afirmação, pelo amor de Deus, gente. Atenção, minha equipe dos cortes aí, para não dizer que eu falei que o Vale do Paraíba é barrista. É uma pergunta. O Vale é uma região que tem o barrismo, ele prefere trabalhar com as pessoas da localidade ou ele vai, aos poucos, abrindo espaço para quem é de fora e, se for bom, ele vai receber bem? Eu falo isso em relação ao mercado condominial, porque assim, não me resta dúvida alguma, tá? Isso aí em relação a... Saindo do nicho de condomínios, Jaime, não me resta dúvida alguma que o Vale não é, no sentido que eu falo, até porque ela é composta em sua maioria por pessoas de Minas, de outros estados, tem gente do Nordeste. É uma cidade que tem uma região que tem uma característica muito de ter gente de fora, tá? Fora a turma que realmente é raiz, que nasceu aqui, tudo, que não sai por nada, mas é um dos lugares que eu conheço que mais tem gente de fora, é aqui o Vale do Paraíba. Sem dúvida nenhuma, mas assim, são alguns contextos. Tá, vai lá. É por isso que eu quero que você contextualize. Vamos lá. Se a gente for falar, por exemplo, em prestação de serviço, tá, vai depender muito do que você faça. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa de zeladoria. Tá bom. Eu pergunto, muita gente, e isso já deve ter vindo até você também, fala assim, olha, eu quero ser o seu parceiro. Tá. Fala assim, amigo, tá bom, eu quero vir trabalhar no Vale. O Vale vai ser receptivo? Vai. Mas com um detalhe. Aqui, eles gostam muito de ver o prestador em loco. Precisa ter uma sede aqui, entendeu? Todos que não têm, eles podem se firmar, não estou falando que não, mas a dificuldade vai ser maior. Então, desse ponto de vista, se você for considerar, se você considerar bairrismo, sim, é bairrista nesse aspecto. Eu falo muito para um prestador, eu falo assim, amigo, o que você quer ser no Vale? Mas eu acho que isso aí é de forma geral. E você sendo do segmento, você vai entender o que eu estou falando. Você quer ser pequeno, médio ou grande? O que você quer ser? Você decide. Mas se você for vir para cá, se você não... E é o que acontece no podcast, o que acontece nos eventos conosco, se você não investir, você vai conseguir? Não vai. Quanto que você vai ter que investir para você realmente avançar? Começar a colher os frutos, né? Exatamente. Existe a demanda imediata? Entendeu? Então, é uma pergunta que eu coloco para quem quer vir. Agora, em matéria de evolução condominial, de mentalidade condominial, é outra coisa. Eu estive em outras regiões, estive na região de... Não tô, pessoal de Mogi, se me escutar, pelo amor de Deus, não é isso, né? Doutor Luiz. Doutor Luiz, Gustavo, presidente da comissão, um abraço, né? Entendeu? Mas o que eu percebo aqui, você já deve ter percebido também, Silvana, que também está trabalhando isso, que
a nossa mentalidade, ela é desenvolvida. Incrível dizer isso. Tem alguns problemas? Sim, tem. Mas em vista até mesmo de eventos que eu participo em São Paulo, e pelo nível de conhecimento que eu acompanho desses síndicos, até de prestadores, como eles lidam com o mercado. Sim. O Vale, eu não vou dizer que isso é só o Vale Síndico, são muitos projetos que tiveram aqui, acabou abrindo um pouco essa mentalidade. Entendeu? Então você já deve ter percebido que quando você também começou a se movimentar aqui, e esse cara aqui que eu estou falando, gente, quando eu falar de Daniel Lima, entendeu? Papo condominial, e falar restringir ao Vale Paraíba é ser pequeno demais, porque ele é a nível nacional, né? Então ele andou por tudo quanto é região desse Brasil que você pode imaginar. Ele já esteve, tudo que é evento que pode que tem, ele já participou, né? Se for falar em rodagem, ele é pior que o Fusquinha 68, né? Então você vai perceber que se a gente não está no topo, nós estamos igualados com muitas regiões que têm evoluídas no mercado condominial. Sim. Entendeu? Sim, então, nós tivemos aqui a Maiara e o Clodoaldo da Baixada Santista, Isso. que comentaram que em matéria de evolução condominial lá tá bem menos, né? Bem Lá menos, eles não tem o que eu a concordo gente vê com em São ele, Paulo, entendeu? que a gente vê aqui no Vale. Então, que lá ainda... então, eu acho que ainda meio que tudo é mato. eu gente, acho, por exemplo, nada ali, assim, mas ainda outras tem regiões... que- Até porque a gente está chegando aí também, Tá viu, chegando. Baixada Santista? Tá chegando aí também. Mas a questão, você sabe por quê? E o Daniel também, tenho certeza que ele comunga na mesmo pensamento, o mesmo ideal, talvez também. Eu penso que a qualidade das informações que chegam aos síndicos e a vontade que tem do segmento que compõe isso, em querer levar esse conhecimento, que é a pedra fundamental para que o mercado evolua. Sim. Entendeu? A gente tem aqui uma muito boa vontade, eu vejo muito boa vontade nesse aspecto. Tanto que é verdade que os cursos que eu faço de síndico profissional são gratuitos. Sim. E, sinceramente, assim, você deve ter até mais conhecimento, Sim. mas no Brasil eu desconheço, né? Assim, que realmente curso de síndico profissional... Curso, é verdade. Gente, não é curso de um dia, 2 dias, não. Eu estou falando curso com vários módulos, Sim. vários 6 encontros, meses, né? com grandes profissionais aí vindo ministrar. Que quem não é da região, professor que não é da região, vem para cá ministrar, não é, Jaime? Exatamente. E só pessoas de alta capacidade e alta qualidade. E é muito legal eu estar aqui e estar com uma pessoa de tão grande conhecimento na área condominial, como é o Daniel, que ele sabe muito bem que os profissionais Sim. que eu trago aqui Sim. são os melhores do Brasil, sem nenhum tipo de... Né, Sim, de verdade. Entendeu? Com certeza. E aí, com certeza, esse tipo de atitude sua fez fomentar esse crescimento no Vale, E né? fez outras pessoas voltarem os olhos para o Vale, entendeu? E para a área condominial E para a área também, condominial, né? Esse curso de síndico que toda hora aparece aí, né? Então, assim, então o Daniel também, assim, ele já participou de alguns eventos, tudo. Eu não procuro competir com ninguém. Não é a intenção, entendeu? Eu posso fazer um evento gigantesco, eu posso até, mas não é a intenção. A intenção realmente é conhecimento. Sim. Entendeu? É levar algo diferente. Eu não sou... que o evento seja, ou ação, ou curso, que seja o melhor para quem estiver lá. Exatamente. Para quem estiver lá, para quem estiver recebendo o conteúdo. E né? outra coisa, tem que deixar muito claro algumas coisas assim para as pessoas entenderem que eu não vivo de evento, mas conheço pessoas que vivem e são honestíssimas e fazem toda a diferença no mercado condominial. E são necessárias. Craveiro, entendeu? Você, quem mais? A menina de Campinas, esqueci o nome dela. Até vai ter um evento aqui em novembro. Luciana. Luciana, do Café com Síndico. Isso, Luciana. um abraço, Luciana e tal. Entendeu? Então, são pessoas que contribuem muito para o mercado. Entendeu? E elas destinaram e destinam o tempo delas a uma melhoria no mercado e são profissionais desse tipo de segmento. Isso. Eu sou um administrador de condomínio. Que faz evento.
Né? Mas que não vive de evento. Não vivo de evento. Não é a tua atividade. Não é a minha atividade principal. Entendeu? A minha atividade principal é a administração do condomínio. Entendeu? Então, quando eu faço esse tipo de evento, eu realmente não tenho a intenção nenhuma de repassar absolutamente mais do que é o devido para patrocinador e síndico nunca pagar esse tipo de coisa. Para justamente eu melhorar. Porque quando eu melhoro para mim, melhoro para você. Sem dúvida. Eu melhoro para o Craveiro. O Craveiro já veio para cá, para a região também. Entendeu? Você lembra, eu acho disso também. Sim. E já veio algumas vezes para cá. E eu fico muito... com a vinda que quando ele veio para cá, melhorou muita coisa também. Ele trouxe outros tipos de evento, por exemplo. Ele veio aqui com aquela rodada de negócio. Quando eu faço rodada de negócio, o pessoal fala, nossa, estou criando a roda. Não, já existe, ó. Entendeu? Então, assim, quando eu faço curso, já existe, ó. Entendeu? Ou qualquer tipo de evento que seja feito, já existe. Né? Então, vamos falar, que esse... Não, nós simplesmente trazemos o que é bom, né, Daniel? Não é isso que é. Com certeza. Que é o objetivo nosso. Podcast. Entendeu? Podcast é uma coisa que se o síndico soubesse o poder que ele tem de aprendizado dentro de um podcast. Verdade. Né? Como você disse no início, né? Do tempo que você está tendo, com as pessoas envolvidas, para levar esse conhecimento para eles, experiência de vida, ou experiência mesmo do dia a dia dele, ele tem que dar muito valor. A gente não tinha que ter 4, 5 mil visualizações. A gente tinha que ter 50, 100 mil visualizações. Quantos síndicos existem? E não só os síndicos, mas os próprios condôminos. Eu vou para a Assembleia, você sabe disso, né? E se você perguntar o que é despesa ordinária para condômino, ele não sabe. Mas ele critica o tipo de trabalho que é desenvolvido pelo síndico, de obra que é realizada, sem o menor conhecimento, se pode ou não realizar. Então, esse tipo de conhecimento, nós só estamos, eu e você, dando um passo. É verdade. Um pequeno passo, mas a gente deu o passo. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso para um dia chegar, talvez não ser utopia, falar em utopia de 100%, mas melhorar muito a parte. A gente pode até conversar mais para frente sobre esse aspecto. Mas, legal. Tá? Eu vou pegar o gancho com a Andressa. Assim, Isso. ele falou do curso, sentiu essa falta de instruir o pessoal. O super síndico que você faz, acho que é com a Pamela, né? Isso. Pacheco, veio também porque você sentiu falta. Elas se formam lá no Vale Síndico e você sentiu falta do que? O desenvolvimento pessoal? O que realmente vem a ser o projeto Super Síndicas? Eu falo emocionada desse projeto porque ele está muito maior do que a gente intencionava no começo. Que já tem quanto tempo mesmo? Ele tem, na verdade, 6 a 8 meses. Nossa, é um bebê. É um neném. Não tem um ano ainda, É né? recém-nascido. É um recém-nascido. Mas ele visa um lado humano das Isso. mulheres, né? Uma coisa de empoderamento, uma beleza feminina que Vai ter festa de um você ano, não vai? pode. Ai, a Vai gente ter, está hein? programando. Vai ter que ter uma comemoração A de gente um tá ano, hein? Certeza. Na verdade, o Super Síndicas, ele veio por uma necessidade pessoal. Sim. Então, eu tinha minha vida profissional, tinha minha vida familiar, e as coisas se misturavam em muitos momentos. E eu percebi que eu precisava melhorar essa qualidade, essa gestão do tempo. E dentro do mercado condominial eu não tinha alguém que me orientasse, falar, olha, é assim que você faz. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu precisava realmente desse passo a passo de como que eu poderia ter a vida profissional e a vida pessoal bem separadas e que eu pudesse me dedicar com qualidade nas duas. Porque eu sou uma pessoa intensa. Então, tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça mesmo, eu me apaixono mesmo, eu estudo mesmo, e eu foco naquilo mesmo. E na questão da sindicatura não foi diferente. Não foi diferente também na minha questão de casar, na minha questão de ter filhos, na questão de cuidar do meu condomínio. Então, eu sou intensa em tudo. E eu percebia que muitas vezes essas coisas se misturavam. Então, eu tinha uma postura dentro do condomínio, onde qualquer pessoa, até um inquilino, alguém novo que estivesse chegando, eles percebiam que eu era síndica, só pelo jeito de eu abordar. Oi, tudo bem? Como você está? Bem-vindo. E fazia a recepção daquele morador novo e eles já sabiam que eu era síndica. Mas eu tive essa necessidade de poder gerir bem o meu tempo e eu não encontrei isso dentro da área condominial.
como o Jaime mesmo disse, ele traz uma área técnica. O Jaime ele traz muito conhecimento, o Vale Síndico trouxe muito conhecimento e realmente foi um divisor de águas na minha carreira. E com essa minha necessidade, eu conversando com a Pamela, eu tive um problema pessoal de cunho médico dentro da minha família e alguém me ajudou nesse processo. E depois eu descobri que ele era um síndico também. Olha que legal. Que ele já tinha feito o curso do Vale Síndico e a gente já havia se encontrado algumas vezes e ele nunca tinha me dito disso. E eu fui devolver para ele um equipamento que ele... Na verdade, ele me cedeu uma cadeira de rodas para minha filha de 5 anos. Ela precisou de um tratamento, eu havia comprado a cadeira, ela precisaria usar por 6 meses e a cadeira não chegou. A gente comprou, ela foi para a cirurgia sem chegar e veio aquele start assim, olha, tinha alguém que podia me ajudar, meu marido conseguiu contato. Na hora que eu fui entregar a cadeira, era alguém que eu já conhecia do mundo condominial, o Natanael da PPD. E na hora que eu fui retribuir a ele, entregar a cadeira para ele, ele não me pediu dinheiro nenhum. Nesse período, ele não me alugou nem nada, e na hora que eu fui entregar a cadeira para ele, eu vi que eu podia ser útil. E eu perguntei para ele, o que você precisa que eu te ajude aqui dentro da PPD, dentro da instituição? Ele falou, eu precisava de um tanque para a área de serviço. Dentro de todas as coisas que ele podia me pedir, que ele precisava de muitas coisas, Sim. Ele só pediu um tanque para a área de serviço, que o deles tinha quebrado, ele não tinha conseguido pôr, e ele pediu isso. E aí eu lancei dentro do grupo do Vale Síndico, eu falei, gente, olha, eu não disse de quem que era, coloquei a foto lá, eu preciso arrumar essa área de serviço. Preciso de um tanque, uma torneira, arrumar essa área de serviço. Eu recebi uma enxurrada de ligação, de síndicos, de prestadores de serviço. A gente conseguiu argamassa, material para impermeabilizar, piso, tinta para pintar as portas, obra de arte. Eu tive um morador do meu condomínio que deu obra de arte, ela é artista plástica com obras espalhadas na Europa. E a gente conseguiu. E aí eu falei, poxa vida, né? Mas aí eu conversando com a Pamela dessa minha necessidade de ajudar a PPD, a Pamela falou assim, amiga, você não está entendendo, a gente não vai reunir 15 mulheres numa padaria, que era essa a ideia. Sim. Reunir 15 mulheres numa padaria e falar para elas, olha, eu preciso desse recurso para poder ajudar essas pessoas porque eles me ajudaram. Ela falou, a gente não vai conseguir reunir 15 mulheres numa padaria, isso aí é uma coisa muito grande. E aí a gente foi correr atrás do local. Os prestadores de serviço, sabendo, eles começaram vindo procurar a gente para patrocinar. E eu falei, tá bom, vamos fazer. Em um mês a gente colocou o local. A Luzia foi a nossa primeira palestrante. Ela veio falando desse tema. Não poderia ter escolhido melhor. Não. E o mais legal da Luzia ter vindo é que quando a gente foi cotar as pessoas, a gente queria um grupo só de mulheres. Quando a gente foi cotar a palestrante, o tema da palestra, o nome dela foi unânime. Eu tive patrocinador, que era concorrente da empresa dela, que falou, tá, eu entro nesse projeto, mas a Luzia vai estar lá, né? Então, ela veio, fez a palestra pra gente, e eu achei que a minha tarefa estava feita, que acabava ali. E a gente saiu do evento, o telefone começou tocando, bora pro próximo, marcamos o segundo, estamos encaminhando pro terceiro, prospecção para ir para Grande São Paulo. E vem também um podcast disso, e foi isso. Na verdade, o Super Síndicas, ele foi um sonho, eu digo que foi um sonho no coração mesmo, e que essas mulheres me ajudaram a potencializar isso. Então, e aí virou uma rede de apoio. Virou uma rede de apoio. O primeiro a gente fez para ajudar a PPD, o segundo a gente fez para ajudar a Casa das Mulheres, onde a gente entrega kits de higiene para mulheres em situações de vulnerabilidade doméstica. Então, de um grupo do WhatsApp, que era para um encontro com uma determinada finalidade, Sim. Esse grupo não deixou mais de existir. Não. Isso foi crescendo e vai muito mais longe, você pode ter certeza. É um movimento que faz diferença, tanto para as mulheres que ali estão, para o mercado condominial. Vocês mostraram que vocês têm essência, que querem ajudar entidades. No seu caso, teve uma motivação também para isso, tá? E eu quero deixar aqui já o convite, tá? Quero deixar aqui registrado os meus parabéns de maneira assim muito forte para o Natanael pela atitude dele. E eu quero já deixar aqui registrado o convite para o Natanael vir aqui participar enquanto síndico, contar um pouco dessa história também, no caso a parte que ele vivenciou, o apoio que ele deu aos super síndicas, não é, Jaime? Então, esse tipo de pessoa que também tem propósito, que também não faz as coisas por querer algo em troca, uma pessoa
literalmente que mostra que tem essência e que tem bastante valor, a gente quer aqui nessa bancada, tá? Então vamos deixar o convite pro Natanael também vir pra cá, né? Vai ser maravilhoso para vocês. No segundo Super Síndicas, teve uma coisa curiosa, porque não era para acontecer. E o segundo Super Síndicas, os patrocinadores, quando a gente entrou em contato, falando, olha, a gente tem o intuito de entregar esses kits de higiene para essas mulheres, por isso, por isso, por isso. E esses patrocinadores vieram e falaram, olha, o que vocês colocarem na mesa, a gente compra. O que vocês determinarem, a gente compra. É só dizer, tantos kits disso, isso, aquilo. O que você precisa, o quanto que você precisa. Esse projeto é do Rashid, não é? Não. Não é? Esse segundo que você fez? Não. O Rashid tem um projeto social também. O Rashid, ele tem um projeto Que social ele tem um projeto social da mulheres, igreja. De mas mulher também. não é o mesmo do Rashid. Esse da Casa das Mulheres, a Casa das Mulheres, a gente intitulou desse jeito, esse não é o nome original, porque são abrigos de mulheres e suas famílias em situação de vulnerabilidade, de violência doméstica. Infelizmente, isso ainda acontece. E a gente teve uma discussão dentro do grupo dos Super Síndicas, como que estava sendo isso dentro dos condomínios. Olha, no meu condomínio aconteceu isso, eu precisei fazer isso. A gente começou com essa discussão ali dentro e eu tive o acesso a alguém que representa esse abrigo. Eu falei, olha, gente, eu tenho uma intenção de ajudar, elas precisam de muitas coisas, mas a gente podia entregar kits de higiene, um shampoo, porque geralmente essas mulheres vão para lá com essas famílias sem recurso nenhum, elas vão com a roupa do corpo. E chega lá, não tem nada. Sim. Vão numa situação de fugir mesmo, de tentar salvar a própria vida. E eu falei, olha, o que vocês acham da gente conseguir os kits? E aí eu ia pedir isso para os patrocinadores, a gente não ia fazer evento. E as meninas falaram, não, a gente vai conseguir os kits sozinhas, sem patrocínio, dentro dos condomínios. E elas começaram captando dentro dos condomínios, foram mais de 100 condomínios captando esses Voltamos kits. à época da escola, que eu tenho filha nova, fazia gincana para arrecadar alimento, tem as metas para bater. Voltamos a essa época e tá tudo bem. Elas por um fizeram propósito, isso. né? E a gente consegue sim. Elas Por que fizeram. não usar nossa rede de condôminos, né? Verdade. Sim. Então, surgiu delas a intenção. A gente captou dentro dos condomínios. Ainda hoje, a gente tinha a intenção de ficar mais ou menos 3 semanas. Até a data de hoje, a gente ainda teve condomínio entregando os kits. E depois eu falei, tá, e os patrocinadores? Não, a gente vai fazer um encontro com um tema, vamos abordar outras necessidades que a gente tinha. E aí foi que a Miriam Pereira, que é psicóloga, veio para fazer o segundo tema com a gente, que é o caminho da sindicatura extraordinária. E esse virou o nosso lema do Super Síndicas. O Vale Síndico, né, eu acho que isso é muito legal que ela está colocando, mas até para formar essas cabeças pensantes, né, que através do Vale Síndico a gente formou essas cabeças, colocou as cabeças pensantes juntos, né, porque elas não se conheciam. Né? Verdade. E eu fico muito contente quando tem esse resultado. Né? E para ela também chegar a essa quantidade de condomínios, ela teve que passar, e isso, ela é uma das cabeças do grupo também, por dentro do grupo. Então isso é muito bacana, entendeu? Eu verificar esse tipo de coisa que acontece. E esse é um dos objetivos, né? Usar de forma para o bem. Né? Lá o grupo, ele também faz indicações das empresas, faz uma série de coisas, mas quando ocorrem esses movimentos e passam por dentro do grupo, não só do nosso, mas também. Sim. Mas acaba que a gente vê o quanto a gente atua dentro do mercado, o quanto a gente atua dentro desse segmento e qual realmente a importância que tem, que às vezes você não tem muito jeito de você medir isso. Sim. Né? Aquilo que você falou que gera o network não é só, no que diz a palavra, não é só em relação a trabalho, né? Não. É em relação a unir pessoas, a desenvolver projetos, a humanizar mesmo. Isso. Hoje essas mulheres, essas síndicas que vêm, depois do segundo Super Síndicas, eu e a Pamela Pacheco, que eu digo assim, que eu sou a cabeça que cria. Eu venho colocando as ideias para ela, olha, o que você acha disso? E ela é uma visionária, a Pamela é uma visionária, ela tornou isso possível. Hoje, eu tô aqui por causa dela hoje. Então, hoje o meu nome é reconhecido por causa disso, por conta da Pamela, do trabalho visionário da Pamela Pacheco.
E essas mulheres, eu tinha um contato com uma, contato com a outra, a Mônica, a Cidinha, a Patrícia, a Kelly Ribeiro. E eu falava assim, poxa, você podia ajudar a minha colega nisso. Você podia ajudar a fulana naquilo, a Giane. E a gente foi unindo. Perfis complementares, isso. né? Você é a ideia, a cabeça pensante, e ela vem executando, isso. né? E então, isso se complementa. Esse grupo se tornou assim, a gente foi unindo essas mulheres. Esse movimento, e essa é a importância. Por exemplo, até de grupos que são formados e novos membros que vêm, acabam formando toda uma mudança até na sociedade. Pra gente mudou bastante. Então, uma mudança na sociedade, por exemplo, porque... exemplo, ela fala da Pâmela. Ela não conhecia a Pâmela. Não conhecia a Mônica. Sim. Não conhecia me fale o nome, a Cidinha, não conhecia. Eu tenho uma história legal com a Mônica. A Mônica, eu ainda não tinha... Não conhecia a Mônica, sim, a Mônica conhecia. Eu ainda não tinha nenhum contato com o condomínio. Os meus contatos com o condomínio era a Patrícia e o Zago, que estiveram aqui, sim, eram os meus contatos. Aquela dupla dinâmica. Não, 3. Do 3. É amanhã, né, que sai, né? Isso. Amanhã não, dia 20. De volta e aí para o eu tive, de volta para o futuro. E aí eu tive, eram os meus contatos de condomínio, eu tive uma necessidade dentro do meu condomínio e a Mônica chegou até a mim por conta dessa necessidade de um novo prestador de serviço dentro do condomínio. E ela veio para mim como prestadora de serviço. E aí eu descobri que ela era síndica. E ela começou me guiando aí. Falou, olha... Aí ela me falou do Vale Síndico. Ela me falou do Túlio Pontes, advogado condominial. Sim. Foi a primeira contratação que eu fiz no meu condomínio. E conversando com o Túlio, ele me falou da administradora. E depois eu conheci o Jaime e a gente foi para o Vale Síndico. E eu digo que eu fui muito abençoada nessa área condominial. Apesar de eu ser muito nova, muito jovem nessa área ainda, engatinhando... Mas eu fui bem encaminhada. Eu tive pessoas que tiveram paciência, que tiveram zelo, que compraram as brigas comigo. Para você ver o trabalho que é desenvolvido, que você desenvolve, que eu desenvolvo, que mesmo que seja às vezes voltado para um network mais profissional, sim, né, que eles ganham dimensões, que eles ganham ramificações sociais. É, verdade. Entendeu? Então, essa é uma ramificação social que é muito interessante de a gente observar. Uhum. Então, todo movimento, ele gera um monte de variações. Por exemplo, até o grupo que foi, na minha opinião, o grupo montado pela Prefeitura Municipal de São José é ramificação do Vale Síndico. Entendeu? Então, assim, foi através dele observar que foi montado. Uhum. E todos os outros que vocês estão vendo. O Vale Síndico, nesse aspecto, e eu acho que o Vale Síndico é muito mais que o Jaime Roque. O Vale Síndico, ele existe por ele hoje, não tão somente por causa de mim. Então, ele deu origem a praticamente tudo que vocês conhecem. De movimento que seja no nicho de condomínios aqui na região. Eu conheço mais uns 2 ou 3 movimentos que vieram dessa ramificação também. E foram pessoas também que eu falei, poxa vida, conheci lá dentro. A referência que eu tenho como síndica hoje é assim, se tá lá dentro do Vale Síndico, é bom para mim. Mas eu tenho que contar um pouco da história anterior, porque você também, existe alguns adendos, né, nessa história. Um dos motivos também que eu criei também foi que, assim, existia realmente aqui desse tempo atrás, 5, 6 anos atrás, você deve saber que o WhatsApp... Sim. Ele estava começando. Isso. Entendeu? Começando. E era um verdadeiro faroeste, né? Os grupos de síndico, né? Os grupos de síndico de Sergipe, e você sabe muito bem. E aqui, o que aconteceu? Tem um cara, né, que na verdade já tinha... Na verdade, começou com alguns, e ele foi um dos que começou os grupos, realmente, de síndico no Vale, que é o Kleber. Sim. Tá? Kleber, ele fez... O Kleber, isso não conexão. Cada conexão. Conexão. E aí, o que aconteceu? Na verdade... logo que eu entrei também, porque quando começou os grupos, e ainda existe, é óbvio, mas estava assim, que a empresa X
não realiza o trabalho legal. Não é bem isso que eles falam, mas é assim, não realiza o trabalho adequado. Que a empresa Y tal, que o síndico tal. E isso gerava muito conflito, né? Um conflito danado. E um dia, nesse grupo que era, antigamente chamava inclusive Síndicos do Vale, um dos É verdade, chamava Síndicos do Vale. Síndicos é verdade, do Vale. lembro disso. Lembrei. Aí mudou para Conexão, né? Não. O Síndico Ou acabou o Síndico do Vale? Ou ainda não, tem? a marca Síndicos do Vale é minha. Tá. Tá? É porque só trocou a... Só trocou. Mas o que aconteceu? E aí um dia, do nada, né, eu entrei no grupo, fiquei lá, realmente fui síndico muitas vezes. E participando do grupo como síndico, isso é uma coisa que eu faço muito questão nos meus grupos, que eu participe síndico. Sim. Eu não abro para prestador de serviço. Justamente para evitar o que aconteceu nesse grupo. Uma confusão. Um síndico falou o seguinte: olha, o cara veio arrumar meu portão aqui, ficou uma porcaria, estou com o portão parado aqui, então esse cara é um trambiqueiro. Falar isso dentro de um grupo. Falou. Bom, daí você acha, né? Bom, só tem síndico. Vai ficar entre... Porque muito síndico pensa o seguinte: eu vou falar mal de empresa no grupo Vai ficar só e aqui. que vai ficar por ali mesmo. E Só que não, hein? Só que não. Só que não, né? Adivinha o que o cara fez? Ele printou a conversa e mandou Pro dono. Pro É igual o subgrupo do condomínio criado para falar mal do síndico, que eles acham que o síndico não vai saber. O síndico que está escutando isso A aí, Rádio já Peão. sai É. Grupo dessa da Rádio Peão. Conclusão, o cara foi Apaga isso do seu condomínio. armado na porta do condomínio. Aí deu uma confusão. Repete, teve o quê? O cara foi armado, o prestador, Armado. na porta do condomínio para pegar o síndico. Depois disso, né? Olha, gente, não é só... Mafê, isso aí, Mafê. Não é só um grupo de WhatsApp. Vocês estão entendendo por quê, né? Pode voltar. Tem que ter ética, né? Não adianta. Então... Aí começaram no grupo, que tinha X9 no grupo, que tinha, entendeu? Que tinha não sei o quê. E o Cleber falou: eu vou acabar o grupo. Eu falei assim: não. Você não precisa acabar o grupo. Você tem que ter regras mais... Controle. Passar a regra rígidas. do jogo, qualquer regra Passa do jogo. a administração desse grupo para que eu possa tomar conta. Cara, eu saí. Naquela época, o grupo de WhatsApp era limitado a 257 pessoas. Hoje mudou, acho que... Eles fazem assim, o WhatsApp começou com 50, depois foi para 100, de 100 para 257 e agora já está indo acho que até 1024. Isso. Uau. Pra você ter uma base. Então, aí eu falei: me passa. Aí o que eu falei assim? Bom, eu acredito nisso aqui. Assim, primeira coisa que eu vou fazer é colocar tudo que é tranqueira para fora do grupo. Vou colocar a empresa, que tinha empresa, vou colocar a empresa para fora do grupo. Enxuguei. Ficou com uns 30 síndicos. Eu falei: agora eu vou pegar todos os síndicos que são da minha administradora e vou colocar aqui nesse grupo. Foi para mais de 100 e poucos síndicos. Certo. Eu falei assim: e agora eu vou fazer um trabalho. Vou trabalhar a empresa. Meu amigo, seguinte, vamos fazer esse projeto assim? Então vamos colocar síndico aqui no grupo. E fui criando. E fui aumentando isso aí. Então eu cheguei, o grupo de síndicos do Vale, que tinha 60 síndicos, ele passou a ter 3 grupos com 257 síndicos. E eu falei: puxa, e estava crescendo. Falei assim: olha, eu vou fazer um café. Primeiro café nosso comunitário, inclusive no condomínio onde aconteceu. Você tem um hábito, né, de fazer eventos dentro dos condomínios. Sim. Isso é bacana também. Eu né? parei um pouco, tem que voltar, foi bom você lembrar. Dona Carmélia. É, O último foi lá com Dona Carmélia. Ele foi lá. Eu tava lá no É, Natal, no Natal. final de ano. Dona Carmélia, figura. É. Então abraço Carmela, né? Assim, Carmela, Carmela, LA, né? Isso. Ah, Minha muito síndica, bem. eu falo pro pessoal, isso dá maior chabu, né? Você que ela- fala o nome de um, esqueceu o nome do outro. Não, cara, mas dá ela fala que problema, ela é hein? a minha síndica preferida. E Vou dar um beliscão. vai dar um aqui, beliscão pode em mim, dar. tá? Então, mas ela é muito querida, ela já está comigo há 18 anos. Então é um síndico já que, né? E espero que daqui a Andresa 18 ainda vai anos... ter que comer muito feijão com arroz pra chegar em Dona Carmela, hein, Andresa? Dona Carmela é um presente. A Dona Carmela é um presente. É um presente. E eu fiz esse café comunitário. E foi um sucesso. E aí as empresas, que não são bobas, não são nada, opa, você colocou 30 síndicos lá? Ah, foi. Quero patrocinar. Falei: beleza.
na época, eu falei, então agora eu vou chamar alguém que faça o café, tudo, vamos dar o curso, e comecei a fazer. E o grupo começou a crescer. Crescer. Sim. Bom, chegou um momento que o meu objetivo era levar conhecimento. Sim. E o objetivo, que é do outro administrador, era trabalhar com isso. Uhum. Não foi compatível. Nesse momento que eu já tinha feito, o Vale Síndico já é uma marca que já existe há mais de 10 anos, desde 2010. Uhum. Que eu tinha feito um evento em 2010. Eu falei assim, não. Eu vou... Tá bom, você pode permanecer aqui, e eu vou fazer um convite do grupo, e a gente administra o grupo da forma que a gente achar melhor. E foi assim, foi feito. E eu vim pro lado de cá, ele foi pro lado de lá, e é onde nasceu. Mas tinha uma coisa, cara, que Vale Síndico do Vale, Vale Síndico do Vale. É que nem... Sabe o que é? Eu vou falar. É que nem eu já vi alguns movimentos que, depois do Papo Condominial, né? Que é um nome que já tem mais de 10 anos de mercado. Aí a pessoa coloca lá, Papo de Condomínio. Pois é. Então... Gente, já foram 3 que eu tive que conversar gentilmente com as pessoas. Eu tive que registrar a marca. A minha marca... Antes de eu falar em Papo Condominial, o primeiro eu registrei. Aí é fácil pegar uma carona... Colocar o nome Papo de Condomínio, porque já tem um melhor papo. Que você, cara, que pode falar sobre isso. Então eu fui lá e conversei primeiro as pessoas. Olha, a gente já tem esse movimento, tal. Eu até vi que você já segue e tal. Existe a possibilidade, a gente sempre pede permissão, pergunta se pode. O certo é, por favor, já faça e tal, né? Porque tem que ser feito. Não dá pra ter 2 pessoas trabalhando nomes, ainda que não sejam exatamente iguais, mas que remetem à mesma coisa. Por isso eu tive que correr atrás do registro das duas marcas, para que não misturasse o trabalho. Foi aí que ele mudou para Conexão, que é um nome muito legal também. Isso, perfeito. E aí que não tem ligação alguma. Não tem uma ligação alguma. E aí você consegue separar as coisas. Porque separar se permanecesse com o mesmo nome, você concorda que mistura as estações? Então eu tive que separar isso. Mas por esse motivo. Senão não dava para a gente trabalhar. Eu permitia ter síndicos do Vale na época que ficasse o nome, e Vale Síndico são muito parecidos, até porque estava desenvolvendo um projeto juntos. Mas a partir do momento que eu vi que a gente ia caminhar não de ser inimigo, não é isso. A gente não é amigo até. E a gente separar e melhor o nome, muito diferente. Entendeu? E para não vir outros, como acontecer com você, e acabar pegando carona no nome, porque o Vale Síndico, ao contrário do que o pessoal imagina, não é por causa que seja do Vale do Paraíba. Não. Eu achei que fosse. Não. O síndico vale mais. O síndico vale. Olha aí, pega o gancho. Atenção, produção. Vamos fazer uma fala. Vai virar um corte. Jaime, você vai explicar agora. Por que o nome Vale Síndico? Porque o nome Vale Síndico é que o síndico vale mais. Vale Síndico. Entendeu? O síndico vale. Entendeu? E é por causa disso que é o nome. E não porque é Vale do Paraíba. Coincidência. Vale estar no Vale do Paraíba. Porque por exemplo, o Vale Síndico ele tem condição de ultrapassar a fronteira do Vale. Caso, né? Isso, porque se o nome fosse remetido à região, não caberia levar para outros lugares, porque ficaria com o nome daquela outra localidade. Inclusive, no primeiro evento de 2010, eu lembro até, foi feito no Montreal, quem fez para mim até a palestra, você é da região, deve conhecer o Carlos Abranches, entendeu? Então, você acho que não conhece o Carlos Abranches, né? É o Dr. Carlos lá do... Não, é o apresentador lá da... Não, eu não conheço. Eu não conheço, Tá? Guarda, né? Foi, eu acho que agora ele está... Não tá mais. Tá em outro. E era muito famoso aqui na época. Entendeu? Excelente, ele faz muita palestra espírita também, tem muito motivacional. Era muito legal a palestra dele, é um show à parte. E na época o slogan, o síndico vale mais. Entendeu? Então foi por causa disso que eu criei. Entendeu? E não por causa especificamente do Vale. É óbvio que a pessoa que é do Vale acabou linkando associando uma coisa com a outra, mas não é. Entendeu? Bacana, vamos lá falar com a Andresa também. Você? Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu poderia deixar para o final, mas eu já vou fazer agora, porque eu não sei se depois a gente tem tempo, eu acabo não fazendo as minhas perguntas. Onde a Andresa se vê
daqui a 5 anos na área condominial? Olha que Boa legal, pergunta, Andresa. excelente, hein? Boa, hein? Aí. Eu tenho a visão da onde ela vai estar, mas assim... Você responde também depois que ela terminar. Tá. É engraçado porque eu falei que eu fui picada por esse bichinho e eu também falei que tudo que eu faço porque eu acredito, né? Eu mergulho de cabeça. A área condominial, para mim, ela veio como um ensino. Ela veio para me potencializar como mulher, como dona de casa, né? A dona de casa que chegou lá, como estudante assídua. Eu me vejo ainda como uma super síndica. Eu me vejo como essa mulher que pode ser a mãe, pode ser a dona de casa, pode ser a empreendedora, pode mudar de carreiras em muitos momentos e pode continuar evoluindo. Então, daqui a 5 anos, dentro da área condominial, eu quero o meu nome como referência de trabalho bem executado. É por isso que eu trabalho hoje dentro do meu condomínio. É por isso que eu agarrei isso com unhas e dentes, porque eu sei que eu posso entregar melhor e eu vou fazer melhor. No condomínio onde eu passar, no condomínio onde eu entrar, eu tenho que ser a única opção. Eu quero que aquele condomínio que abraça essa história comigo, ele entenda que ele vai ter o melhor, a melhor prestação de serviço dentro da área condominial. E que se não for dentro de condomínio, se for nesse ramo de tocar mulheres e de desenvolver outros projetos, que essas mulheres que venham com a gente, elas saibam do poder que elas têm, da força que elas têm, porque a área condominial me deu isso. Eu tenho 35 anos, até 2, 3 anos atrás eu não sabia a mulher que eu era. E isso me comove, porque foi aqui Ficou dentro. emocionada ela, viu? Em alguns momentos, inclusive, porque a gente percebe que ela fala, você que está em casa, ela fala de coração, ela passa um filme na cabeça dela na hora que ela começa a relatar os fatos. Ela é uma pessoa que é muito grata a quem estendeu a mão, porque assim, normalmente quando a gente começa, a gente não tem muito para oferecer em troca. Quando eu falo muito para oferecer em troca, deixa eu até ser bem claro aqui, tá, gente? É assim, às vezes a pessoa, eu só vou ajudar se a pessoa tiver tantos condomínios para me passar, tantas, assim, ela né? quer algo em troca, e no caso, o que é que ela tinha em troca? Um coração bom, uma amizade, uma vontade de aprender, a vontade de ajudar, uma sensibilidade. Então são valores que também são raros de encontrar. E ela fala que tem 35 anos, mas com a cara de adolescente que ela tem, Dormindo né? formal, né? Não Tá é, dormindo rapaz? formal, é. Né? Amei isso. E você, Jaime? Você falou que ia responder 10 anos, daqui a 5 anos foi essa pergunta? Foi. 5 anos onde é que você falou que ia responder, de André? Então, o que eu vejo em algumas síndicas ou síndicos até que frequentam o Vale Síndico, e eu vejo uma evolução muito aguçada. É impressionante, assim, às vezes eu ver isso. Tem cursos de síndico profissional que são dificílimos no Brasil. O síndico 5 estrelas, por exemplo, Que é uma prova, uma certificação. Uma Nós certificação. temos uma síndico 5 estrelas. Pois Aqui é. na Dona região. Edivan. é Edivânia. Isso. Então, Nós temos. ela conseguiu... Assim como o FGV Conase do nosso Craveiro. nosso querido Exatamente. Craveiro. São No duas vale, certificações. no Vale do Paraíba, são pouquíssimos. Eu que eu conheço 5 estrelas, eu conheço a Edivânia. Edivan. E ela conseguiu a certificação na frequência dos nossos cursos. Então, eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou ver a Mônica que veio aqui também. Sim? Também, ela, quando começou, eu também posso falar isso, Que legal. né? Começou também pelo Vale Síndico, hoje ela já é uma presidente de associação, né? Também já está chegando no 4º condomínio dela como profissional. A Edivânia também no 4º condomínio dela profissional, tudo começou com a gente. E o que eu vejo... Mudando vidas, né, Jaime? Porque assim, como que era uma vida dessas meninas, ou seja, que atuavam em outras áreas, né? Cada uma tinha sua atribuição, sua atividade, e paulatinamente a gente vai fazendo essa transição de carreira. E aí isso é Mas muito eu bom, peguei né, essas Jaime? meninas, todas elas em dificuldade. Situação difícil, ou de transição de carreira, ou Tanto sem no saber condomínio, qual caminho seguir. Aí eu tenho que te dar uma pausa, porque pra gente como mulher dentro da área condominial não é diferente das outras funções. Legal. A gente tem que sempre se impor, a gente tem que sempre dar a cara a tapa, a gente às vezes tem que falar mais alto para ser ouvida, quando não deveria ser assim. Dentro da área condominial isso não é diferente. Quando ele fala que pegou em dificuldade, eu acredito que seja exatamente disso, porque foi nessa situação que eu e ele fomos trabalhar juntos, porque eu precisava de alguém do meu lado que
confiasse na minha força, que confiasse nos projetos que eu tinha para aquele condomínio. E ver uma moça, como me falaram, uma garota, quem essa garota pensa que é para poder ditar as regras aqui dentro? E eu falei, se você disse que eu não posso, me bota o limite que eu quero ultrapassar. Então, eu segui isso dentro do condomínio, falei, o limite é esse, eu vou ultrapassar. E a transformação é tão grande dentro com essas síndicas, de assuntos que nós trouxemos para cá. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar esse exemplo. Por exemplo, você deve conhecer o Edson Parmegiano, você conhece? Sim. Um abraço. Engenharia. É isso aí, um abraço, um amigo. Falei com ele ontem. Um amigo querido. Mas no Vale, ninguém nem desconfiava do trabalho, quer dizer, não é só ele que desenvolve esse trabalho, tá? Tem outras pessoas. Sim. Mas do trabalho que ele desenvolvia. Então, muita gente refém das empresas de elevador. Nada que contra, pelo amor de Deus, tem patrocinador de elevador aqui, que trabalha inclusive comigo, que aliás também patrocina a gente, muitas vezes. A SETServe, que é uma das empresas que nos ajudam aí a quebrar esses paradigmas. Exatamente, excelente. Das multinacionais. Eu conheci a SETServe, que primeiro evento que ela participou, e o primeiro que ela veio foi no Vale Síndico. Maravilha. Recém-chegada no Vale, né? Que ela chegou há pouco tempo. Não, no Vale há pouco antes da pandemia. No Vale. Mas ela é uma empresa já antiga. Não, mas ela chegou. Não, fala a unidade, né? A unidade. Para São José, eu conheci o Anderson. Ela veio com o Anderson, né? Hoje está com outros. E ela desenvolveu muito no Vale. Cresceu demais, assim. Isso estou falando, né? Merchan é uma empresa que realmente eu confio também. Sim, sim. E eles sabem disso. Sim. Né? Tem outras boas também, né? Então, com certeza. Mas teve condomínio, por exemplo, que vai, por exemplo, modernizar o elevador e embelezar o elevador. Projetos altíssimos. Só que, para eles, a tecnologia apresentada, o que ia ser colocado, não era o valor que está pagando, eles poderiam colocar melhor tecnologia. Com o trabalho que é desenvolvido, isso eu conheci em outros eventos, que a gente trouxe para cá, houve uma economia e uma melhor tecnologia. Quando a gente, na parte, por exemplo, financeira, que atua, desse treinamento, muitos treinamentos que ela teve, por exemplo, treinamento de comunicação não violenta. Né? Arlete aqui no Manjirafa. Teve com a gente agora, entendeu? Espetáculo, não foi a primeira vez, né? Então teve com a gente agora, com a nossa amiga lá, a mãe de todos os condomínios lá de São Paulo, lá... Roseli Schwartz, já teve aqui comigo, Roseli, entendeu? Isso. Maravilhosa. Então deu todo o entendimento do que é administração dentro de condomínio. Enfim, tudo isso que a gente trouxe transformou essas meninas que estavam numa escuridão, entendeu? E trouxeram elas para melhorar a gestão e melhorar também a pessoa. É isso que é muito legal, entendeu? Esse trabalho que você desenvolve também, esse trabalho é muito gratificante. O pessoal fala assim, Jaime, o que é o trabalho para você? Eu digo para você o seguinte, é tudo dinheiro? Não. Eu falo para você o seguinte, se fosse 100% pelo dinheiro, já tinha saído. Verdade. Para mim, 50%... E não estaria fazendo bem feito. Não. 50% é dinheiro. Não tem jeito do ser humano falar que não é. Até porque todo mundo tem boleto. E 50% é reconhecimento. É uma delícia o reconhecimento. É uma coisa que engrandece, que faz você levantar da cama. Entendeu? Que transforma o ser humano. Entendeu? O que você faz bem feito, o que você faz de transformação, ter reconhecimento. Todo mundo trabalha... Legado, né? Amanhã ou depois falar, poxa, olha o Jaime, Vale Síndico. Não só ele era um mercenário, ele fazia aquilo só para ganhar. Exatamente. Dinheiro. Todo mundo trabalha. Quem não trabalha... O Daniel matou a pau quando ele falou isso. Todo mundo trabalha pelo reconhecimento. Isso faz um bem danado para o ser humano, entendeu? É óbvio que você não pode ficar se engrandecer demais também, isso mudar a sua personalidade. Mas esse é o meu objetivo, eu trabalho por isso. Deixa eu perguntar uma coisa para a Andresa. Andresa, você falou em dificuldades
No momento que você assumiu o condomínio estava em dificuldades, né? Então, eu queria que você pudesse, se você puder falar de maneira genérica, obviamente, que aqui o objetivo não é ficar detalhando como que era a situação, que foi Zezinho do 41 com fulano, não é esse tipo de coisa, mas olha, eram dificuldades financeiras, era dificuldade de relacionamento, era dificuldade de condômino não estava cumprindo o regimento interno. Que tipo de dificuldades, até para você deixar como exemplo, para que as pessoas entendam que sim, que dá para dar a volta por cima, tá? E aí, você está falando em finalizando o segundo mandato, caminhando para o terceiro, que você até quis passar o bastão, se durante esse tempo você enfrentou algum tipo de dificuldade, de repente, por condômino querer levantar voz, por a figura da mulher estar no comando, tá? Então traz um pouco desse lado, se de fato, quando a mulher assume, se na tua opinião é a mesma coisa que um homem assumir, ou qual que é a diferença? Primeiro falando das dificuldades do condomínio e depois do lado da mulher. O condomínio que eu assumi, a dificuldade dele não era financeira. A gente estava com uma vida financeira saudável. O síndico anterior a mim, ele fez um excelente trabalho no que disse isso, de guardar dinheiro. Mas, em contrapartida, as nossas dificuldades eram nas questões das manutenções, porque para ele conseguir guardar dinheiro, ele abriu mão de todas as manutenções. Das obrigações, né? Que não é coisa assim nem que diga... eu vou fazer para ver se não. É obrigação de fazer, né? Hoje, no ponto de partida que eu percebo que ele fez o melhor que ele tinha com as ferramentas que ele tinha. Naquele momento, não. Quando eu assumi o condomínio, não. A gente teve a visão era outra. A visão era outra. Eu acreditava que ele não tinha feito o melhor. Hoje eu percebo que ele fez o melhor que ele tinha com as ferramentas que ele tinha. Ele optou por guardar dinheiro e isso sacrificou as nossas manutenções. A conta chegou e ela não chega barata. Quando você faz a manutenção preventiva e a manutenção corretiva no momento exato, no momento que ela tem que acontecer, você vai pagar um valor X. Se você deixa para fazer isso 2, 3 anos depois, quando as coisas estão tudo estourando, você vai pagar 3, 4 vezes mais. Então, eu peguei o condomínio saudável financeiramente, sem nenhuma dívida, com fundo de caixa, mas com muitas correções para serem feitas. Esse era um ponto. E aqui vai uma grande observação para você que está acompanhando aqui o Papo Condominial Cast. Dentro disso que a Andresa está falando. Muitas dessas manutenções, algumas delas, não estou dizendo todas, tá? Mas algumas dessas manutenções são manutenções que são condicionantes e que são obrigatórias para que, na hora que ocorra uma situação no condomínio que seja necessário abrir um sinistro, acionar a seguradora, se a manutenção não tiver em dia, eu quero te dizer, meu amigo síndico, minha amiga síndica, que nada adiantou você ter uma pólice ali bonita, com X de cobertura, que cobriria tudo, porque o inspetor, né, que vai fazer a inspeção para poder fazer o levantamento para fazer a devida cobertura, ele vai falar... Tá, me passa aqui a comprovação que você fez, Exato. o SPDA, me passa o teu comprovante do AVC. Eu esqueci de fazer. Não, eu estava economizando dinheiro para fazer. Então, sinto muito. Daniel, o grande X, e a Andressa sabe disso, o grande X da questão, que o síndico, a gente não pode misturar. Hoje tem uma confusão de orgânico para profissional. Para mim, todos são profissionais. Sim. Todos são profissionais. E o síndico que está na gestão, que não entende que ele tem que ter inspeção predial e trabalhar a previsão orçamentária dele em cima dessa previsão, ele não é síndico profissional. É exatamente esse o ponto foi exatamente esse meu ponto de partida. Como eu falei, eu venho da área de construção, eu sou estudante de arquitetura, então quando ele me apresentou, faltando 2 dias para eu assumir esse condomínio, o tamanho do monstro, eu me assustei. Apesar de eu ser da área de ser gestor empresarial, sim, ter métodos, ter frequências, ter o controle de processo, saber fazer isso na prática, que era o que eu achava que eu ia desenvolver ali, porque na minha cabeça as manutenções estavam em dia. Eu sabia que não. Na realidade, o condomínio que estava sendo entregue era outro. Então, eu precisei trazer um profissional da área, uma pessoa da inspeção predial, e aí foi que veio o Valdemar da Infinity, ele fez esse acompanhamento comigo, nós ficamos por 6 meses laudando o condomínio, e a partir desse laudo é que eu coloquei o meu plano de ação em ordem. Durante esses 6 primeiros meses, eu fui conhecer o condomínio, eu fui destralhar, eu trabalhei com outra necessidade que a gente tinha, que era da comunicação. Os meus moradores, eles tinham
um bloqueio para conversar com o síndico e havia muito confronto na comunicação, muita discussão, muitos problemas entre vizinhos. Então, durante esses 6 primeiros meses, eu trabalhei em conhecer os vizinhos, em poder conversar com eles e falar para eles, olha, eu estou aqui te representando e o que você acreditar que dá para a gente fazer, a gente vai fazer. E depois a gente montou o plano de ação para corrigir essas manutenções. Agora, então, perceba foi os como 2 é dilemas. difícil você ter uma gestão de 1 ano, se ela demorou 6 meses para Só para preparar. tudo que precisava. Vamos pensar que depois, não, com 6 eleição de meses novo. para executar, Então, não tem como. mas Teve existe execuções um problema muito sério nisso, que se chama taxa condominial. Porque você fica amarrado. Tem execuções que você consegue ir fazendo. O síndico, muitas vezes, você fala em política, né? Mas muitas vezes, para ele se manter bem, para manter a boa imagem dele, passa pela taxa de condomínio. Sim. E aí, o que o cara faz? Inclusive, no síndico, ele frequentava o Vale Síndico. Então, assim... Não era desconhecimento. Não é desconhecimento. Não posso falar que fosse, porque eles sabia muito bem que seria uma inspeção predial. Meu condomínio ele ficou congelado, a taxa condominial, por 5 anos. E quando eu Nossa, assumi... 5 anos. Quando é eu muito assumi, o tempo. meu fundo Quanta de coisa reserva... aconteceu, né? Não, meu fundo de 5 reserva anos. foi congelado. Então, Só meu existe primeiro uma ano eu estava sem fundo Só de existe reserva. uma fórmula para isso. É a fórmula da... Não estou falando que ele é negligente, pelo amor de Deus. Mas quando você não mexe com a taxa condominial adequadamente, não faz um estudo adequado, você vai negligenciar a manutenção, não tem por onde. Não tem como. Entendeu? E eu falo sempre... A conta não fecha. Eu falo sempre nos meus... contratos, né? Tudo tem Nos meus cursos é o seguinte... Tudo congelado. Por Hoje 5 você tem anos. uma trinca. Aparece uma trinca aqui. Quanto custa para arrumar? R$100. Daqui 1 ano vai ser isso? Não. Entendeu? E tem condomínio que o cara não entende o problema que é isso. E a Andressa, ela entendeu. E ela foi buscar. Tem muitos pontos na inspeção predial dela de grau 5. A inspeção predial ela segue uma tabela Gucci, né? Uma tabela de nível de exigência, que geralmente vai do verde ao vermelho. A gente só ficou com o amarelo e vermelho. Ou seja, de todas aquelas correções, eu tinha 94, 96 de pontuação. O seguinte, o mínimo que eu tive foi 60. Quanto tempo foi negligenciado a taxa de condomínio? Então, quando você vem conversar comigo, ou conversar com o Daniel, e fala que é profissional, entendeu? Então, assim, muitas coisas têm que ser avaliadas. Né? Muitas coisas terão que ser avaliadas. Então, o cara que não entende que você tem que seguir certas metodologias dentro do condomínio, e ela entende, tá? Então, realmente prejudica o condomínio todo. Um dia você colocou, a conta chega. Chegou. E para ela chegou. Andressa, e a segunda parte da pergunta? Você já teve alguma situação de algum condômino, ou fornecedor, Sim. ou visitante, o fato de você ser mulher ter tido um pouco mais de dificuldade, ou talvez a pessoa não te tratar da maneira que deveria tratar? Acredito que não só o fato de ser mulher, o fato de ser mulher, síndica, moradora, também foi bem conflituoso, porque recentemente, né? Ou é? Ou está sendo? Está sendo. Continua. Vamos ser sincero? Está sendo. É bem difícil. Verdade. Hoje eu tenho um condomínio que eu posso circular nas áreas comuns, que eu posso deixar minhas filhas tranquilas, que eu tenho uma boa relação com os meus moradores. Eu não conto em uma mão aqueles que me dão problema. E são sempre as mesmas pessoas, Sim. todo condomínio tem isso. Eu não conto em uma mão. Mas a gente recentemente passou por uma assembleia, foi extremamente desgastante, foi uma assembleia desnecessária. Eu precisei chamar uma assembleia antes da hora por conta das conversas de elevador. E eu tive que expor isso lá nessa assembleia, né? Que as conversas de elevador, para aquele morador que faz isso, ele acha que é só um comentário. Foi só um comentário, foi só um pensamento. Não é, essas coisas reverberam. Eu tive a insatisfação de ter que sentar. A intenção dele era aquela... Eu tive a Aquilo mesmo. Não tem denegrir imagem, não tem isso. Eu tive a insatisfação Inocente. de sentar com a minha filha de 8 anos e explicar para ela que eu não estava roubando o condomínio. Porque ela escutou uma conversa no elevador. Eu tive que sentar com o meu marido, porque todas as decisões que a gente toma em casa, a gente toma em conjunto, e
falar para ele, será que é isso mesmo? Será que é para esse caminho mesmo que eu estou trabalhando? Porque lógico que eu quero reconhecimento. O que eu disse, daqui a 5 anos, que eu quero que o meu nome seja um nome de peso, porque é o meu nome. Então, se eu erro dentro do meu condomínio, que é aquele que eu moro, eu não estou denegrindo apenas o meu patrimônio, eu estou denegrindo o meu nome, o nome da minha família. E na questão de ser mulher, isso é muito difícil, porque a gente tem que estar sempre... Até para lidar com o prestador de serviço. Eu ia falar agora, não só com tá sempre se validando. Ela teve dificuldade por ser mulher, na minha opinião, foi. Tive dificuldades por ser mulher com o prestador de serviço e de ter que chamar um jurídico e falar, olha, você precisa atuar nessa reunião, sendo que não tinha toda essa... Não é o mesmo comportamento. Não é. A gente tem que estar sempre falando assim, olha, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz, me dá um tempo que eu sou capaz de fazer. E eu tive uma facilidade por ter pessoas comprometidas comigo, porque o condomínio para mim é muito importante, o meu nome é muito importante. E essas pessoas que entraram comigo, que fecharam nessa equipe comigo para trabalhar comigo, eles entenderam onde eu queria chegar e eles falaram, não, a gente vai te dar o suporte, a gente vai conseguir levar isso, mas nem sempre é desse jeito. Eu tenho colegas síndicas que passam por uma dificuldade tremenda apenas por ser mulher, de não ter autonomia, de dar uma ordem e não ser questionada, de deixar uma tarefa para ser feita e ela não ser cumprida do jeito que aquela síndica determinou. Então, a gente fala muito sobre empoderamento feminino, mas eu acredito que é empoderamento humano mesmo. Essa questão da gestão humanizada é difícil e é o que a mulher geralmente se propõe dentro da área condominial. Olha, enquanto vocês bebem uma água, a gente já está chegando aqui bem próximo já do final, tá? O horário já está batendo. Eu vou agradecer aos nossos parceiros e volto com a pergunta final para ele. O gênio da lâmpada. Esse gênio é a lâmpada tá ali, ó. Vão se preparando aí para responder a pergunta do gênio da lâmpada, tá? Enquanto vocês bebem água, eu quero agradecer imensamente ao Grupo Ouro. Mais de 30 anos de mercado, fundado pela nossa querida Luzia Gazeta, que foi citada já algumas vezes, inclusive aqui no nosso episódio, né? Essa empresa aí de facilities, terceirização, gestão de RH, portaria remota, manutenção predial, faz a diferença há mais de 3 décadas aqui no Vale do Paraíba. Ó, quer saber? Olha aqui o QR Code no canto esquerdo superior da tua tela. Isso mesmo, doutora? Canto esquerdo superior da sua tela, aponta o aparelho para conversar com o time do Grupo Ouro. Com muito orgulho, já empregou mais de 130 mil profissionais em diversas áreas e ramos de atuação. Eu disse Grupo Ouro para o seu condomínio, aquela empresa que com certeza vai fazer a diferença, está fazendo a diferença já há mais de 3 décadas no Vale do Paraíba e faz a diferença para que este programa aconteça. E eu peço a vocês que vamos prestigiar aquelas empresas que estão investindo em vocês, tá? Que essa empresa que está apoiando aqui é para entregar o resultado para vocês, tá bom? Então, siga o Grupo Ouro, é Ouro com RH, ok? Grupo Ouro com RH, lá no Instagram, Facebook ou LinkedIn, seja qual que seja a rede social aí da tua preferência, tá? Eu quero agradecer imensamente a ele, que acabou de chegar de férias, sua família está vivendo um momento ímpar. Alô, meu querido amigo Ademir Sabino Condomínios aí de Casa Nova, recentemente aí com sua nova casa, ele vem, né, já acho que é a segunda mudança de sede por conta que a empresa vem crescendo aí a passos largos, tá? E a estrutura acaba ficando pequena, então ele hoje tá em um mais novo espaço que inaugurou há algumas semanas, tá? Eu recomendo muito a você que é síndico, só te digo isso, vai lá fazer uma visita para vocês entenderem onde é que eu tô querendo chegar, que nível de experiência, uma equipe extremamente treinada e preparada para atender ao seu condomínio. Olha aí um espaço que eu vou te falar, viu? Tem uma área muito legal gourmet lá pra gente ter verdadeiras experiências, tem estúdio, tá? O maior conforto aí para o seu condômino, para os seus conselheiros e você que é síndico aí, participar aí das ações da Sabino Condomínios. Bom, pensou em administração de condomínios, olha aqui, ó, QR Code, aponta, me ajuda, doutora, aponta assim, ó, pro ladinho, aqui, ó, canto direito inferior da tua tela, Sabino Condomínios, tá? É só apontar o QR Code, vai conversar com o time da Sabino, tá bom? Eu quero agradecer também a nossa querida
Verônica, Grupo Soliva Soria aqui conosco, prestando serviços de consultoria, assessoria jurídica, tá? Fazendo aí a parte extrajudicial, fazendo toda a parte aí de assessoria voltado para condomínios. Ela é especializada em condomínios condominiais, residenciais, fazendo gestão de cobranças extra e judicial. E olha, é a empresa que foi escolhida por ninguém mais, ninguém menos que uma das maiores cooperativas de crédito aí do Brasil, que é a Sicredi Vanguarda, tá? Sicredi Vanguarda, que é a região da Sicredi que atende. É a região da Sicredi que atende toda a região entre Guarulhos até o Rio de Janeiro, inclusive o Vale do Paraíba, tá? Então, só uma empresa no nível da competência aí da Soliva Soria, né, que foi selecionada para atender uma das maiores cooperativas do país. Siga @Soliva Soria, tá? Nas redes sociais e faça contato. Logo, logo a Verônica vai estar aqui também conosco, tá? Participando do Papo Condominial Cast. Grupo Soliva Soria, @Grupo Soliva Soria. É isso aí. Desculpa, corrigindo, tá? São muitas emoções aqui na hora do episódio, tá? Então siga @Grupo Soliva Soria. Eu quero agradecer, olha, essas marcas estão aparecendo aqui, ó. Canto direito superior. Canto direito superior da tua tela, essas marcas que eu estou falando estão aparecendo aqui em evidência, tá? E agora eu quero agradecer ao nosso querido parceiro, SetServic Elevadores. A gente falou aqui da questão que muitas vezes nós que somos gestores condominiais, principalmente quando não temos tipo de conhecimento, quando a gente nunca foi no evento como Vale Síndico, no Papo Condominial ao vivo, né? Enfim, eventos que trazem profissionais que passam essas informações pra gente através de suas palestras, através de painéis, enfim, muitas vezes a gente pensa que o nosso condomínio só pode ser atendido pelaquela marca do elevador que foi entregue pela construtora, e não é por aí, tá? Então, assim, hoje o mercado ele está bastante amplo nesse sentido e tem as empresas que chamamos de conservadoras, como a SetServic Elevadores, por exemplo, que já está no mercado desde 1998, aí já possui mais de 3.000 elevadores, tá? Hoje é a maior conservadora lá do estado do Rio de Janeiro, que em 2019, tá, segundo as informações recebidas pelo time da SetServic, tá, abriu oficialmente a sua filial em São José dos Campos. E aí atendendo aqui toda a região do Vale do Paraíba, ABC e São Paulo, com os trabalhos de manutenção e modernização em elevadores e também escadas rolantes, tá? Então vou deixar aqui o arroba específico do Instagram deles, que é o SetServic, o que é o semudo, tá? SetServic Elevadores, no plural, e ainda mais outro S, SJC de São José dos Campos, e no final ainda SP. Então, SetServic Elevadores, SJC SP. Eu disse SetServic Elevadores. Quero agradecer também ao pessoal da Facilita. Alô, minha amiga Raquel, que gratidão imensa ter uma empresa do teu nível de conhecimento, do teu nível de expertise, do teu nível de entrega, né? O quanto que você entrega e você que atua numa das áreas mais sensíveis do condomínio. Ou seja, aquela que o telefone de Andresa vai tocar rapidinho se a água faltar, se o gás der qualquer tipo de problema, tá? Então nós temos aí a Facilita Gestão de Condomínios. Ó, você tem um condomínio e eu moro num condomínio que até outro dia ainda não era individualizado. O gás, tá? Eu recomendo muito que você vá lá. Corta a água. Exatamente, tá, gente? Eu recomendo muito para acabar com a injustiça, gente, daquele consumo exacerbado de água, sem saber de onde veio, aquela dona de casa do 401 que faz o bolo, faz a marmita para vender aí, usando, e você pagando essa conta, né? Então, assim, ter essa gestão de consumo é melhor para o meio ambiente, é melhor para o teu bolso, é mais justo para todos, tá? Então ela já atende aí mais de 150 condomínios aí na nossa região, mais de 22.000 unidades já sendo atendidas pelos serviços aí da Facilita, são 6 cidades aqui do Vale do Paraíba, tá? E chegando com tudo aí também, ainda em 2023, tá? Em Taubaté e Pinda. Com sucesso aí o grupo Facilita, prestando serviços de medição de água, gás e energia, fazendo a parte de individualização. Olha, e você que mora nos empreendimentos que são
mais altos, que tem verdadeiros apartamentos, tem condomínios, que tem muitos andares, é importantíssimo ficar super atento às válvulas redutoras de pressão, tá? Isso dá problema sério no condomínio, e se você não estiver atento e não fizer a manutenção, sérios problemas do seu condomínio, tá? Risco de ocorrer, tá? Além de reparos hidráulicos, tá bom? Então eu recomendo muito aí que você faça contato com a Facilita, tá? O time da Facilita está à disposição aí de todos vocês. A marca tá aqui na tela, tá? Fique atento aos nossos patrocinadores que fazem acontecer aqui no Papo Condominial Cast. E agradeço aqui também ao pessoal da JWMG, que está aqui conosco, é uma empresa, né? A JWMG Construções e Manutenções é uma empresa do grupo JWMG, que tem mercadinho também, tá? Tem empresa de construtora de manutenção. Então aí, entregando os serviços de serralheria, caldeireria, elétrica, construção civil, gestão de obras, projetos e ART, gente, olha, responsável técnico, a gente está sendo cobrado muito por isso, liberar obra, nós não somos engenheiros, quem não é síndico engenheiro, tá? Fique atento com isso, tá? E a JWMG possui essa expertise, faz a manutenção predial, pintura, a parte de combate a incêndio, estruturas metálicas, tubulações hidráulicas, drywall. O inglês tá bom, tá? Tá bom o inglês, tá? Drywall, telhados e coberturas. Tá, gente? Então eu falei JWMG. JWMG tá aqui conosco também, a marca aparecendo aqui no Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. E por último, e não menos importante, é este querido amigo do mercado condominial que está sempre colaborando com todos. Doutora, você não vai deixar de falar aí Para fechar aqui, agradecendo o doutor Eduardo Rachid, como é que foi o rap aí dos advogados da comissão? Verdade, tivemos aí no final no meio do mês passado, isso mesmo, muito bem. A confraternização de um ano da nova gestão, da doutora Pérola, da Comissão de Direito Condominial. Tivemos uma pizzada, foi excelente, muito bacana, o doutor Rachid estava presente. Estava presente. Grande abraço, meu amigo Rachid. É muito legal esse momento de troca entre os profissionais. É o que a gente falou muito aqui na mesa, né, Jaime? Não existe concorrência. A gente tem que ter colegas, a gente tem que se unir, a gente tem que elevar o mercado para cima. Se inspirar nos colegas. Gente, o tempo aqui não passa, voa, até já passou do tempo, mas vamos lá para as considerações finais. E chegou a hora de pegar a lâmpada. Passar para a Andresa, aí você que vai fazer a pergunta para a Andresa, eu faço Eu vou fazer a pergunta para a Andresa, não, né? Ela que vai fazer a pergunta, o pedido para o Gênio. Mas eu já vou falar para o Gênio. Nós já sabemos onde a Andresa estará daqui a 5 anos. Boa. Então agora ela vai fazer um pedido para o Gênio da lâmpada. Segura a lâmpada e aí você faz o pedido. Assim. Como você queira, aí fica mais legal ainda, né? A simbologia. Eu peço para que dentro dessa área condominial a gente possa ter mais pessoas como vocês. Nossa, que gratidão. Obrigado. Obrigado, que agregam, querida. que somam. Eu assisti o Papo Condominial e eu falava assim, um dia, se o Daniel Lima me perguntar tal coisa, se a Silvana Capelazzi me perguntar qualquer coisa, o que eu vou responder? Então eu peço para que tenham mais pessoas como vocês e como o meu amigo aqui, que acredita que a gente pode sim fazer uma gestão de excelência. Obrigada. Muito bem, gratidão a vocês também. Ficamos muito felizes aí. Nossa. Jaime Roque, vamos fazer um pedido para o Gênio, se o Gênio pudesse realizar um desejo seu. E ele vai realizar. Qual pedido você faria? Eu quero um mercado daqui a 5 anos. Quanto tempo você quiser, pode ser até para amanhã. Daqui 5 anos nós já sabemos como que ela estará. Tá bom. Se for antes, qualquer o pedido tempo que você Eu acho quiser. que sem nenhuma demagogia que eu gostaria mesmo de ver um mercado condominial mais justo. Né? Justo com as mulheres, né? Que Sim. eu julgo que hoje é complicado. Eu quero ver um mercado condominial mais justo com alguns prestadores de serviço, porteiros, por exemplo. Sim. Eu acho isso aí, eles são um pouco discriminados, faxineiros. Então, eu quero ver um mercado condominial melhor. Um mercado condominial também sem... com mais clareza, né? com compliance sendo aplicado. Perfeito. Né? Esse tipo de coisa que eu gostaria de ver no mercado, que daí sim a concorrência seja justa nesse sentido. Muito bom, meu amigo. Aproveitando que você está com a palavra, deixa os contatos, tá? Quem quiser fazer contato com o Jaime, como é que faz para participar dos cursos? Onde que eu encontro o Jaime Roque? Então,
se você é síndico, né, e se quer participar do grupo Vale Síndico, você entra em contato pelo 12 97409 6647. Fala direto comigo e eu vou colocar você lá no grupo. Lá você vai ter acesso aos cursos, aos eventos que a gente tem e fazer parte também da família Vale Síndico, né? Que é onde os síndicos lá eles têm a oportunidade de trocar todas as experiências diárias deles, das necessidades. Eu acho uma coisa muito, muito bacana aquele grupo. Já começa a frequentar agora, para no final do ano tem a troca do panetone. Opa! É legal. É um momento divino, gente. Andresa, gratidão imensa por você ter estado aqui. Olha, eu gosto muito da maneira que você fala, a tua entonação de voz, a tua postura, tá? Por ser verdadeira. Isso também conecta, tá? Não adianta a gente ser um personagem, né? E eu senti isso de coração, que você é uma mulher verdadeira. Tenho certeza que é uma mulher muito aguerrida, porque não é fácil enfrentar os obstáculos do dia a dia, enfrentar alguns condemônios, que a gente apelida, né? Mas você tá aí com bravura, enfrentando os desafios do dia a dia, tá? Deixa os contatos. Desejo, sim, tenho certeza que daqui a 5 anos, né, Silvana? Representando e inspirando muito. Parabéns pelo movimento das mulheres. Deixa suas considerações finais e antes das considerações finais, primeiro, como eu faço para encontrar a Andresa? Gostei, fez sentido o que a Andresa falou. Contrate ela como síndico profissional. Eu quero que a Andresa venha aqui no meu condomínio. Como eu faço para chamar a Andresa para Contrate, já viu? Compre. Botim. Ciro Botim. Estou nas redes sociais, através do @AndresaSLima.oficial. Ou seja, sem como escreve? Normal. Normal. Andresa sem um Z só, tudo normal. Andresa com um Z, S de Silva, Lima. Andresa S. Lima no Instagram. .oficial. Maravilha. .oficial. Só fazer o contato, né? Só fazer o contato. Super Síndicas. A mulherada que quiser fazer parte do Super Síndicas, como é que faz? Essa é uma pergunta maravilhosa. Cada tem que ser pessoa mulher, que entra. Primeiro tem que ser mulher, tem que ser síndica. Homens, não insistam, tá? E tem que ser síndica. E para cada. É @supersíndicas mesmo, no Insta. E elas vêm sempre como convidadas ou indicadas por um dos nossos patrocinadores. Então, o patrocinador, a gente faz uma pincelada, a gente não é todo mundo que entra como patrocinador, a gente já teve caso de não aceitar patrocínio, porque as pessoas que entram como nosso patrocínio, eles entram porque eles acreditam no projeto. E as síndicas que entram, elas são convidadas. Então, geralmente é indicada por outra síndica ou por um patrocinador, porque ela se identifica com aquilo ali, Sim. Ou ela tem como convite. Não adianta me abordar ou abordar a Pâmela e falar, olha, me coloca lá no grupo. Não adianta, tem que ter. Ela vai receber um convite. Então, para você que recebeu esse convite, esteja lá conosco. Faça valer a pena. Sinta-se uma privilegiada, tá? Faço valer a pena, hein? Gente, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco neste episódio que abriu o nosso 2º mês aqui no Vale do Paraíba. Gratidão imensa por ter nos recebidos. Gratidão imensa aqui ao nosso estúdio, Manza, que nos recebeu, a Mafê, toda a nossa equipe técnica, os meninos da produção, nossa direção de arte. Bom, este foi o episódio de número 5 da temporada número 1, realizado no dia 3 de agosto, onde eu, Daniel Lima, estive aqui na companhia da doutora Silvana Capelazzo, nossa co-host, tá? Aqui conosco, e os convidados, Jaime Roque e Andresa Lima, que eu me despeço de todos vocês na imagem geral agora, dando tchauzinho todo mundo. Tchau, tchau, galera! Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, obrigado.